capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Iremos ler apenas um versículo, só um versículo, que é o versículo de número 7. Versículo de número 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Diga comigo, eu preciso se sujeitar a Deus para resistir ao diabo, a fim de que ele fuja de mim. Amém, igreja? Senhor Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é diante de Ti que eu estou e é na Tua presença que eu me coloco, a fim de que o Senhor me prepare para que no abrir e fechar dos meus lábios seja repreendido todo o espírito de dúvida e de confusão, e a palavra seja clara, porque o Senhor não fala de maneira escura, e no Senhor não há sombra de variações. Então eu peço que o Senhor me prepare agora e limpe de forma separada o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, e depois venha unir os três, a fim de que o Senhor tenha em cima deste altar um verdadeiro adorador. Neste momento eu levanto a minha voz para lidar com o mundo espiritual através da palavra dita, que respeita o espaço, o ambiente e dura eternamente. Toda a palavra de sentença e contrária que tenha sido liberada contra esta conferência, eu coloco em juízo diante de Ti, a fim de que o Senhor venha neutralizar, paralisar, dissolver e torná-la, cada uma delas, sem efeito contra este lugar. Que o Senhor venha estar, ó Pai, pelo poder do sangue do Teu Filho, me ajudando a cortar todas as conexões, a fim de que haja quebra de vínculo e fechamento de portais neste lugar. Recolhe do mundo espiritual toda retaliação, estilhaço, fragmento, setas e dardos que caíram sobre este lugar através da grande batalha que está havendo aqui desde o sábado. Que o Senhor possa recolher e levar para um lugar determinado por Ti, desamassando a nossa armadura, amarrando as sandálias do Evangelho, afivelando o capacete da vitória, prendendo o escudo no braço, a éfode no peito e fazendo descer sobre nós a mitra e o turbante, fazendo cair nas nossas mãos a espada do Espírito e passando um log de azeite no nosso escudo, a fim de que nós não venhamos ser atingido pelas setas e flechas inflamadas de Satanás. Eu quero profetizar que o adversário, tendo cabeça, não consiga maquinar o mal contra nós, tendo pés, não nos alcance, tendo mãos, não nos pegue. Toda arma branca e toda arma de fogo seja repreendida, paralisada no mundo espiritual agora, a fim de que cadeias e cadeados sejam quebrados e o Teu nome seja glorificado. Guarda a nossa casa e tudo que tem nela, que o Senhor esteja protegendo todos aqueles que nós amamos, consideramos e respeitamos, porque estamos entrando na fenda da rocha agora. Joga por terra do maior ao menor demônio que esteja escondido dentro desta igreja, tentando paralisar o mover espiritual que já começou dentro deste lugar. Alacontri a souia candarauia, revaste contri plaforguidaraçauia. Que todos os intercessores agora cheguem a um nível máximo no seu espírito e sejam ativados para ver e ouvir tudo que vai começar a acontecer aqui agora. Todos aqueles que pegaram a chave de manhã possam colocar na porta e abrir agora o reino para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Dê entendimento para o menor e ao maior, oculte dos grandes e revele aos pequeninos coisas grandiosas e firmes que ainda nós não conhecemos. Tira-nos do chão, tira-nos do reino físico, porque queremos mais de Ti. Fala conosco e nos dê conhecimento e alto nível profético, em nome de Jesus. Quem acredita, diga amém. Quem acredita, diga amém. Se no sábado eu falei sobre alma, e eu estive falando na segunda sobre demônios territoriais, hoje de manhã eu quis separar um tempo para falar sobre espírito, e nós falamos sobre os 10 espíritos que agem na Bíblia. Falamos sobre o espírito maligno, falamos sobre o espírito do homem, falamos sobre o espírito de Jesus,
falamos sobre o Espírito Santo e falamos sobre os outros 6 espíritos que se centuplicaram na igreja da Ásia, em Apocalipse, e foram citados por profeta Isaías no capítulo 11. Ou seja, tem processos que um cristão só consegue passar se o Espírito for centuplicado dentro dele. Agora, nós somos fortes e nós conseguimos já fazer muita coisa com o Espírito que nos foi dado. Na verdade, Zacarias 12, ele não nos foi dado, ele foi construído. E eu comparei o espírito do homem com um aplicativo de celular. E aí eu comparei o Espírito de Jesus como o aplicativo do iPhone 10. Ou seja, nós temos 2 aplicativos, um caminho seguro para termos o encontro do Ezinho com o... quem não estava, está boiando. Aí eu expliquei o encontro dos dois, como acontece, a fim de que você consiga viver ausências do corpo, a ponto de você conseguir sair da tua casa, ir para outro estado, ir para outra nação, como todos os profetas faziam, dentro ou fora do corpo. Chegou um momento em que Paulo disse assim: eu tive uma experiência com Deus tão profunda, e Deus me levou ao 3º céu. E eu fui no 3º céu, e dessa vez ficou uma dúvida. Eu não sei se eu fui fora do corpo ou eu não sei se eu fui com o corpo, porque a experiência que eu tive foi tão profunda que a impressão que eu tive é que dessa vez Deus me levou com o corpo. E o que Deus me mostrou no 3º céu são coisas tão inefáveis que não dá para mim falar para vocês. É loucura, vocês não vão entender. Agora eu estou falando de mundo espiritual. Se você acreditar no mundo espiritual, ele existe. Se você não acreditar, não vai fazer diferença nenhuma. Ele continua existindo. Todo segmento religioso vive o seu alto nível espiritual. E por que a igreja tem que ficar na cantina comendo coxinha e bebendo coca? Deus tem portas novas para abrir para mim e para você. E a igreja precisa ser ativada no espírito. Só que não é um apelo. Quem quer entrar no mundo espiritual, vem aqui na frente. Não é assim. A pergunta não é se você quer entrar no mundo espiritual. O que você é capaz de fazer para entrar no mundo espiritual? A missionária Jô veio, gente? Não veio, missionária Jô. Sua doida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não veio de manhã, você não faz nem ideia. Olha para quem está perto de você e diga assim: seja ativado no teu espírito para viver coisas grandes e firmes que você ainda não viveu. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele consegue penetrar todas as coisas. E quando o Ezinho se encontra com o Ezão te cata e te leva a coisas tão grandes e inefáveis que você nunca imaginou viver na presença do Senhor. Ou seja, o candomblé tem o seu alto nível espiritual. A Umbanda, seu alto nível espiritual. A Ica, que é a bruxaria, tem o seu alto nível espiritual. Magia negra, voduísmo, o budismo, até a maçonaria depois do grau 30 tem o seu alto nível espiritual. E por que os evangélicos não podem viver algo forte espiritualmente? Sendo que Jesus declarou de maneira clara que eu e você faríamos coisas maiores que ele fez. Então o que o Senhor tem preparado para você, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, e coração humano nunca sentiu. E a Bíblia diz que isso você só consegue fazer pelo Espírito. E qual é a diferença do cristão, do satanista e do voodoo? É que todos eles conseguem fazer a ausência do corpo, mas em viagem astral, deixando o corpo em estado latérgico. Ou seja, o diabo consegue fazer viagens com os seus cavalos, mas deixando o corpo em viagem, em estado latérgico, para que ocorra a viagem astral. O crente não. O crente é o único que tem a capacidade de fazer viagens no espírito. Nem vou dizer viagens, eu vou usar outra linguagem. O crente é o único que tem capacidade de ser arrebatado no espírito consciente, sem que o corpo dele fique no estado latérgico. O que é o estado latérgico? Os guias, os Exu, tomam o corpo da pessoa e depois depois que eles saem, a pessoa não sabe o que ocorreu durante aquele tempo. A pessoa se cortou, a pessoa se feriu, a pessoa comeu resto de corpos, resto de cemitério, e depois a pessoa volta em si. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo te leva a regiões grandes e firmes, consciente. Olha para quem está perto de você e diga assim: o Espírito Santo não tira a tua consciência. Aí eu acho estranho aqueles evangélicos cristãos tipo gospel, que Deus toma no poder e na glória, ele faz aquela arruaça na igreja, aí depois fala: a amiga dela, você viu o que você fez? Não lembro de nada. Então é demônio isso aí.
Porque quando o Espírito Santo me toma, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu sei muito bem o que está acontecendo. Diga assim comigo: não rola estado latérgico, porque não é viagem astral, é arrebatamento. Algumas pessoas estão completamente impactadas com as palavras que estão sendo pregadas desde sábado. Sabe por quê? Porque é um assunto que nenhum pastor fala. É um assunto que não é dito em igreja nenhuma. Só que ele existe. E não dá para ignorar o mundo espiritual. Porque ele tem influência no mundo físico 24 horas. E o mundo espiritual, ele interfere nas nossas vidas todo dia. Eu disse todo. Então você precisa conhecer, nem se for um pouquinho, sobre o mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Deus é. Então, se você quiser manter um relacionamento com Deus, você tem que ser pelo menos um pouco espiritual. Diga comigo: eu preciso. E como eu e você podemos entrar no mundo espiritual se não tem pessoas para nos explicar? É o que o eunuco disse para o profeta Isaías: como eu posso aprender se não tem ninguém que me ensine? Agora eu quero repreender todos os pastores que não ativam o mundo espiritual dentro dos crentes. Sabe por quê? Porque é necessário. Diga comigo: a minha vida espiritual, quem ativa é o meu sacerdote. E a pergunta que eu faço para você essa noite é: quem você escolheu para ser sacerdote sobre a tua vida? Quem você escolheu para ser autoridade espiritual na tua vida? Quem você escolheu para ser profeta do Senhor na tua vida? E eu pergunto: você está bebendo uma água que corre na vida de quem? Quem você escolheu para ser seu pastor? Porque a Bíblia diz que o seu pastor é que vai apresentar você para Jesus no grande dia do arrebatamento. E quem é o camarada que você está escolhendo para apresentar você para Jesus? Quem é o camarada que ora por você enquanto você está dormindo e que jejua por você enquanto você está comendo? Quem é o camarada que consegue, na ausência do corpo, visitar a tua casa e perceber qual é a tua necessidade? Qual é a pessoa? Qual é o pastor que está entrando na brecha e na fenda da rocha para que a tua casa seja protegida? Porque ter um pastor é ter um escudo. Antes de qualquer ataque do diabo pegar em você, antes pega no teu pastor. Ele vira um escudo no teu ministério e um escudo na tua vida espiritual. E você precisa entender que nenhuma bênção de Deus vai chegar na tua mão se não passar antes na mão de alguém. Tudo que vem de Deus passa antes pelas mãos de um homem. E se o teu pastor não estiver preparado para ser esse canal, você vai passar prova em cima de prova. Porque a bênção não vem daí. A bênção vem daqui. Então se alguma coisa tem que mudar na igreja, não é o público. Se alguma coisa que tem que mudar na igreja, é o altar. Porque aí, sempre vai ter gente toda zoada, zicada. Aí sempre vai ter um homem traindo uma mulher. Aí embaixo sempre vai ter uma sapatão sinistro, um gay enrustido, incubado. Sempre vai ter um ladrão. Sempre vai ter alguém que não... Aí o público é o mesmo. Porque Deus puxa a rede e Ele traz de tudo. O que tem que mudar é a galera que está em cima do... A galera que está em cima do... Porque é o teu pastor que ativa o teu potencial. É o teu pastor que desenvolve os segredos espirituais de Deus na tua vida. E é o teu pastor que destrava o teu destino. E é o teu pastor que te dá a possibilidade de se mover na sua esfera de atuação profética. Diga comigo: eu preciso de um sacerdote sobre o meu ministério. A pessoa que não tem um sacerdote sobre o seu ministério, ela não consegue ter o potencial ativado, ela não consegue se desenvolver ministerialmente, ele não consegue se mover na esfera de atuação profética, ele não consegue ter o destino destravado. Isso é Bíblia. A Bíblia relata que quem ungiu Saul foi Samuel. E Samuel, ele se movia em quantas esferas de atuação profética? 3. Samuel foi um dos poucos que conseguiu ser profeta, sacerdote e juiz. A maioria dos crentes tem que se mover, no mínimo, em uma esfera de atuação profética. Aí você pergunta para mim: o que é esfera de atuação profética?
Os astrólogos, o povo do espiritismo, diria que é o seu corpo de energia. É o seu campo de energia. Eu disse o seu campo de... isso diz os espíritas, diz os astrólogos, que todo mundo tem uma força, um campo de energia em volta dele. Mas a Bíblia chama isso de esfera de atuação profética. Isso significa que aonde você coloca a planta do teu pé, algo acontece, por causa dessa esfera de atuação profética que acompanha você. A minha esfera de atuação profética é o quê? É a palavra. É a palavra. Qual é a esfera de atuação profética que você se move, pastor André, com força? A palavra. Agora tem camarada que a esfera de atuação profética dele é a intercessão. Tem alguém que a esfera de atuação profética dele é o louvor. A esfera de atuação profética dele é a profecia. Então você precisa descobrir qual é a tua esfera de atuação profética e não sair dela. Diga, eu preciso ficar na vocação que eu fui chamado. Qual era a esfera de ação profética de João Batista? Pregue a palavra de arrependimento e pregue uma palavra de reconciliação entre pais e filhos. Pregue arrependimento e uma palavra de reconciliação entre pais e... Aí ele vai lá na casa de Herodes, vai acusar o pecado de Herodes, porque Herodes está em adultério. E ele vai lá, seu prostituto sem vergonha, adúltero. Deus chamou ele para acusar o pecado? Deus chamou ele para denunciar o pecado? Então ele saiu da sua... E quando ele fez isso, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Perdeu a cabeça. O Senhor disse para o profeta Eliseu, vai até Acabe e diga que vai chover. Vai até Acabe e diga que vai. Deus deu uma esfera para ele. Vai lá e só libera a profecia que vai. Ele foi lá. Profeta Acabe, rei Acabe, estou como profeta de Deus aqui, para dizer para você que vai chover. Que vai? Eu quero falar uma coisa também. Se Deus te mandou dizer A, não complete dizendo B. Se Deus mandou você tocar um hino, não queira trocar o hino. Não saia da sua esfera. Não saia da sua esfera. Eu quero dizer uma coisa para você também. O meu Deus é melhor que o teu. E eu quero organizar uma competição. Ele falou, como? Eu quero organizar uma competição. Diga para a tua mulher, aquela desgraçada, demônio, prostituta, voodoo do cão, para ela catar todos esses profetas bagaceira dela e levar para o vale. Eles vão orar e depois eu vou orar. E o Deus que responder com... é o Deus verdadeiro. Essa é a competição. Deus mandou ele organizar uma competição? Mandou ele fazer o quê? E ele fez mais do que Deus pediu, sim ou não? E o que aconteceu? Jezabel deu uma ordem, em 24 horas eu mato esse profeta. Ele ficou dentro de uma caverna, todo brocochô, no diazepam, no rivotril, no lexotan, gardenal. A Bíblia diz que a única coisa que ele pedia para Deus era a morte. A única coisa que ele pedia para Deus era... Ele não comia, não bebia, não tinha vontade de sair da cama. A única coisa que ele queria era morrer. Isso é depressão. E essa depressão pegou ele porque ele saiu da sua... A Bíblia diz que Deus levantou Saul como rei. Deus levantou Saul como... Mas quando ele estava voltando para casa, ele foi ungido como rei. Aqui, ó. Ele foi ungido como rei. Mas quando ele estava voltando para casa, a Bíblia diz que ele passou num rancho de profetas, sim ou não? E a hora que ele chegou no rancho dos profetas, olha os profetas aqui, ó. Os profetas tudo dançando, profetizando. A hora que ele entrou no rancho, a hora que ele pisou no rancho, Deus começou a tomar ele começou a profetizar também. Aí o povo olhou para um para o outro e disse assim, mas Saul agora é profeta? Saul agora é... E Deus tinha ungido ele como profeta? E por que ele estava profetizando? Porque ele acabou de colocar o pé na esfera de alguém que profetizava. Já te explico. Saul foi ungido a rei, não foi ungido a profeta. Foi ungido a rei, não foi ungido a... Então, uma vez por semana, ou uma vez por mês, ele apresentava sacrifícios a Deus. Mas quem apresenta sacrifício não é profeta. Quem apresenta sacrifício não é rei. Quem apresenta sacrifício é só sacerdote. Então ele agendava quem para apresentar o sacrifício? Samuel.
Só que teve um dia que Samuel foi agendado e ele atrasou a chegada. Só que a hora que ele começou a atrasar, todo mundo ia embora. Sabe quando você agenda o cantor não chega, e o povo que veio para ver o cantor começa a ir embora? Sabe quando você agenda um pregador, o pregador não vem, e o povo que veio para ver o pregador começa a ir embora? A hora que Samuel começou a demorar, o povo começou a ir embora. O povo começou a ir. Aí sabe o que Saul fez? Ele apresentou o sacrifício para segurar o povo. Ele apresentou o sacrifício para segurar o... E a hora que ele entrou, a hora que ele saiu da sua... Deus rejeitou ele na mesma hora. A Bíblia diz que a treta de Saul com Deus começou quando ele saiu da sua... Se tem uma coisa que Deus não suporta, é você começar a fazer algo que Ele não chamou você para fazer. Traduzindo, hashtag, fica na sua. Se Deus te chamou para a dança profética, não se intromete no louvor. Se Deus te chamou para o louvor, não se intromete na intercessão. Se Deus te chamou na intercessão, não se intromete na libertação. Vamos ficar cada macaco no seu galho? Agora você é de atender o diácono na porta e quer vir falar daqui da filmagem? Você está filmando errado, viu? Isso aí é 3CCD, não pode filmar assim. Ó, se der muito zoom, você vai acabando o programa. Fica na tua boca. Olha para quem está do lado e diga assim, não sai da sua esfera. A Bíblia relata que a hora que Saul entrou no rancho dos profetas, ele começou a profetizar sim ou não? Começou a profetizar sim ou não? Porque a verdade é a seguinte, eu posso ter a minha esfera, mas se eu começar a andar com pessoas que têm outra esfera, Deus me dá a oportunidade de viver o que aquela pessoa está vivendo. A Bíblia diz que qual era a esfera de José? Deus revelava coisas grandes para ele através do... A hora que ele foi colocado na masmorra, ele deitou e começou a sonhar, sim ou não? Os prisioneiros que estavam dentro da cadeia começaram a sonhar também, sim ou não? E o sonho que os prisioneiros começaram a ter, era de Deus, sim ou não? Por quê? Porque quando a sua esfera de atuação profética, ela é latente, quem está do teu lado começa a viver o que você está vivendo. Por isso que eu pergunto mais uma vez, quem é o teu pastor? Porque talvez você esteja vivendo uma maldição que o teu pastor está vivendo. Pastor sem vergonha, os obreiros tudo sem vergonha. Pastor mulherengo, os obreiros tudo mulherengo, eu já vi isso. Pastor caloteiro, os obreiros tudo caloteiro. A minha pergunta é, você está pisando, você está debaixo da esfera de atuação profética de quem? De quem? Pede para Deus direcionar um sacerdote para você, que se mova em uma esfera de atuação profética, que venha favorecer a sua vida espiritual. Diga, eu tenho direito de ser discipulado e ministrado por alguém que tem a vida no altar. É isso. Aí eu queria viver esse mundo espiritual, então em primeiro lugar você precisa andar com um pastor que acredita nisso. Depois do culto de ontem, eu fui tão criticado nas páginas da minha rede social, pessoas mandaram coisas terríveis para mim em inbox. Sabe por quê? Porque querendo ou não, o ministério da Bruna Carla atinge até o ímpio. Até o ímpio gosta dela. Só da treta, da bocada, da biqueira, do fumo veio. Sou humano e pronto. E muita gente ficou sem entender o que foi falado ontem. Eu queria até mudar a mensagem hoje, eu olhei para o pastor Ney disse assim, ó, manda ver. Senti firmeza na hora. Quem veio, veio. O pastor Ney estava falando que a hora que Jesus disse, se vocês querem viver a bênção, vocês têm que comer a minha carne e o meu sangue, comer a minha carne e o meu. Sabe por que todo mundo ficou escandalizado? Porque quem fazia isso era o povo da magia negra naquela época. Era o povo da magia negra que comia carne humana e bebia sangue humano. A hora que Jesus disse, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue, a igreja ficou escandalizada. Mas isso aí é magia negra. Isso aí é magia negra. Por quê? Porque as coisas espirituais são discernidas só para quem é. E quem não era espiritual, Jesus disse assim, ó, se vocês não recebem essa palavra, vai embora, rapa fora, queima o chão, evacua a linha na pipa, vaza. E muita gente ontem não tem nada de espiritual e não entendeu muita coisa que foi falado.
E aí que os discípulos perguntavam para Jesus: por que você prega desse jeito? E Jesus disse: para que muitos vendo não vejam, para que muitos ouvindo não entendam, porque a minha palavra não é para todo mundo. Ela é discernida por quem é espiritual. Eu acho engraçado quando uma pessoa diz para mim: eu leio a Bíblia e não entendo. Claro que não. A Bíblia diz que sobre a palavra paira o Espírito Santo. Você pode examinar as escrituras no natural, mas no espiritual, irmão, é outro mundo, é o guarda-roupa de Nárnia. Olha para quem está perto de você e diga assim: ó, só tem uma maneira de entrar no mundo espiritual, em espírito. Agora, você sabia que todo sacerdote carrega a chave do âmbito espiritual da igreja? Vou explicar. Como o pastor Ney e a pastora Andréia são sacerdotes desta casa, depois de Deus, eles são autoridade máxima. Assim como para os católicos, o Papa de boca aberta é Deus falando, para os evangélicos, o pastor de boca aberta é Deus falando. Então, ele detém a chave do âmbito espiritual da Nasci para Deus. Porque Deus não quebra princípios. E Deus não anula hierarquia. Deus respeita. Então a chave do âmbito espiritual dessa noite está na mão dele. Se de repente ele fecha o âmbito espiritual, eu não consigo pregar mais nada aqui. Isso se ele é bem espiritual a ponto de entrar no mundo espiritual e trancar tudo para mim. Por que ele pode trancar? Porque ele é sacerdote desse tabernáculo. Muita gente não sabe que isso acontece. Aí você pergunta para mim: você já fez isso como pastor da tua igreja? Várias vezes. Várias vezes. Convido alguém para pregar na minha igreja, que às vezes eu não conheço, acreditei numa pessoa que indicou, coloquei. O camarada começa a falar tanta coisa que não provém de Deus. O que eu faço? Entro no âmbito espiritual, tranco tudo e desço. Eu no meu lugar eu digo assim: é mesmo. Ele tem que agradecer a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Sabe por quê? Porque se eu sei a autoridade que eu tenho no tabernáculo, eu não vou permitir que um camarada que jorra 2 águas libere coisas tortas por um rebanho que eu vou dar conta naquele dia. E se ele teimar em cima do altar, depois da pregação dele, eu pego o microfone e desprego tudo. E se ele não gostar, o problema é dele. Eu é que vou pagar preço para esse povo. Quantas vezes eu falei algo aqui? Eu estou aqui há mais de 7 anos, eu estou aqui na Nasci para Deus. Quantas vezes eu falei algo aqui que não batia com a visão do pastor Ney? Quantas vezes? E visão mais divisão dá divisão. Se você não tem a visão do pastor, sai daqui, querido. Sai daqui, quem não ajuda, que não atrapalhe. Ah, mas essa igreja não tem muito a ver comigo. O que você está fazendo aqui ainda? Eu falei hoje de manhã, tem irmão que acha que Deus está na igreja, se todo mundo estiver rodando, até só feder o sovaco. Você é contra quem roda até feder o sovaco? De jeito nenhum, eu rodo também para feder o sovaco também, se puder. Mas você não pode dizer que Deus não está naquela igreja só porque ela não é do jeito que atende às suas expectativas. Saiba que Deus não trabalha em cima de expectativas. Deus trabalha em cima de fé. Há diversos ministérios, o Espírito é o mesmo, há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Você pode não aprovar a visão dessa igreja, mas você não pode reprovar que a visão dessa igreja está ganhando vidas para o Senhor. Acabou o culto, o pastor Ney me levar para aquela sala. André, meu filho. Vocês conhecem, né? É um potão de mel, gente. Eu falo para todo mundo, se eu morasse em Guarulhos, na verdade eu moro, estou mais em Guarulhos do que em todo lugar, eu congregaria aqui, ponto final. Tem pastor, amigos meus de outra igreja, que fala: ah, você fica falando que congrega, fala: e aí, você manda em mim? Eu congrego onde eu quero, querido. Congregaria aqui com força. Que isso? Sabe o que você precisa entender? Que ele dizia aqui, eu falei para ele: pastor, então faz o seguinte para mim. Deixa eu beber dessa água que corre na sua vida.
para que em cima do púlpito eu possa andar na mesma visão que a sua. Na mesma visão. Sabe o que você precisa entender? Ou você vem para essa igreja para somar ou para agregar, ou fica lá onde você está mesmo, querida. Porque Deus não quer ninguém para confrontar. Quem trata com o pastor não é ovelha, é Deus. Ovelha tentando tratar com o pastor não é ovelha, é bode. E eu tenho o DVD lá, ovelha e bode. Se você quiser, já pega o DVD ovelha e bode. Se amargar, já compra um chocolate da minha esposa e já adoça ali o... Já engole, porque... Sabe o que você precisa compreender? É que Deus precisa preparar alguém para te ativar. Se você acredita em mundo espiritual, como você pode estar debaixo de uma cobertura espiritual que não acredita? Ah, mas eu não acredito nisso de cobertura espiritual. Sabe por quê? Porque tem algumas igrejas dizendo que cobertura espiritual é um pastor mandar em você, decidir o que você tem que fazer, como você tem que gastar. Isso não é cobertura espiritual, isso é manipulação. Cobertura espiritual é quando você tem uma pessoa que ativa você espiritualmente, desenvolve o teu potencial, destrava o seu destino e te dá a oportunidade de se mover na sua esfera de atuação profética. É uma pessoa que consegue tirar o melhor de você, fazendo você se tornar uma bênção no rebanho. Por que você está dizendo isso, missionário? Não tem como Deus te ativar espiritualmente se você não tiver um sacerdote que tenha uma visão espiritual sobre a tua casa. Diga assim comigo: eu vou batalhar em resistir o diabo, mas ao lado, debaixo da cobertura daquele que é profeta e sacerdote sobre a minha casa. Qualquer coisa espiritual que Deus venha fazer na tua vida, tudo isso vai acontecer debaixo da cobertura espiritual daquele que você escolheu como sacerdote e profeta sobre a tua casa. É isso que você tem que entender. E a Bíblia diz que nós temos que se sujeitar a Deus. E só tem uma maneira de se sujeitar a Deus: obedecendo os nossos pastores. Não tem como você dizer que você é sujeito a Deus se você bate de frente com o seu pastor. Sujeitai-vos a Deus. Se sujeitar a Deus significa obedecer à hierarquia da tua igreja. Parar de gritar com os pastores auxiliares, porque não é teu tio. Ah, eu respeito o pastor Ney, mas os pastores auxiliares eu não respeito, mas devia respeitar. Porque são eles que estão na linha vermelha de guerra com o pastor Ney e a pastora Andréia. Pastor Ney e a pastora Andréia ativaram eles para trabalhar na casa, você tem que respeitar. Se sujeitar a Deus é reconhecer a liderança da tua igreja e honrar ela. Porque quem honra profeta com galardão de profeta, recebe também galardão de profeta. Diga: eu preciso disso. E eu encerro esse tópico dizendo para você: o teu ministério é do tamanho da tua obediência. Olha para quem está perto de você e diga assim: o teu ministério é do tamanho da tua obediência. Me diga qual é o teu nível de obediência na Nasci para Deus, e eu já digo como é o teu ministério. Se você quer resistir o diabo, se sujeita a Deus. E nós só conseguimos se sujeitar a Deus obedecendo a paternidade espiritual que existe na nossa igreja. Diga comigo: Senhor, me ensina. E como eu começo a resistir o diabo? Enxergando ele. E o diabo, ele é sutil, sagaz, inteligente e prudente. Diga comigo: Satanás é astuto, inteligente, sutil e vem por caminhos que eu não imagino. Olha para quem está perto de você e diga assim: ele ainda tem a capacidade de se disfarçar de anjo de luz para te enganar. Uma líder de intercessão de uma igreja, ela estava orando e pedindo confirmação se era de Deus para ela ficar naquela igreja. E para o diabo querer arrancar um líder de intercessão da igreja, pastor Alex, é um alvo para ele. E ela contando para mim, e aquele conflito de eu sair da igreja, eu pedir a bênção e sair da igreja. Aí eu pedi para Deus, eu tenho um dom de visão, eu pedi para Deus enviar um anjo para confirmar. E um dia eu estava escovando o dente e me arrumando na frente do espelho do banheiro e apareceu um anjo.
E o anjo no espelho. Quem tem dom de visão tem e pronto, acabou, irmão. Você crendo ou não. Hoje eu expliquei de manhã porque a visão da criança fecha aos 6 anos e como fazer para a visão da tua criança, do teu filho, não fechar aos 6 anos de idade. Expliquei de manhã. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem dom de visão, vê e vê com força. O anjo apareceu no espelho e disse para ela: assim diz o Senhor, eu estou abençoando a tua saída. Ela olhou e disse assim: eu te conheço. Eu te conheço. O anjo deu uma girada no espelho e voltou a dizer: ficou espertinha, né? O gostoso de ter dom de visão é que primeiro você começa a ver o diabo, para depois ver o que é do céu. Sabe por quê? Porque quem mais vai tentar te enganar é ele. E se você ignorar as formas que o diabo trabalha, você está na roça. É o que está escrito em Coríntios 2:11. Não ignore as formas que o diabo tem de trabalhar. Não ignore as formas que o diabo tem de... Como você não vai na mata virgem comer defunto? Como você não vai encher o teu corpo de cachaça na encruzilhada? Como você não vai deitar numa esteira com prego e derramar sangue de bode sobre a tua cabeça durante 27 dias, colocando toicinho, tocha de cabelo e toco de vela, fazendo pactos com guias dentro de um quartinho na Bahia? Como você não vai para o terreno do inimigo? Eu disse, como você não vai para o terreno do... O inimigo está trazendo as coisas do terreno dele na tua mão. Os famosos pontos de contato. Quem corta seu cabelo? Quem te maqueia? Onde você almoça? Onde você compra suas roupas? Quem é o seu coaching? O diabo está trazendo as coisas do terreno dele para a gente. E o que está escrito em Deuteronômio 7, para de trazer coisas do inimigo para dentro da tua casa, porque isso levará você à maldição. Diga comigo, o diabo só precisa de um ponto de contato. É o que eu disse ontem. O diabo só precisa de um corpo. O diabo só precisa de um. E eu sou um corpo, sim ou não? E eu expliquei ontem. Isso aqui é um corpo, sim ou não? Sim. É um corpo inanimado, mas isso aqui é um corpo. Então o diabo, ele pode tanto entrar no meu corpo, como ele pode entrar nessa caixa de retorno aqui. Ele consegue, a Bíblia diz. E como eu disse sobre o diabo entrar em animal, eu falei que 2 animais que são alvos de Satanás, cachorro e gato. Em último lugar é o porco do gadareno. Mas o cachorro e o gato não têm resistência para não aceitar a incorporação. E por isso que todo bruxo tem um gato. Porque a maioria dos bruxos consegue ter uma visão na ausência do corpo dentro do gato. Isso é real. Sabe que hoje de manhã eu contei a história das ratazanas lá na África. Quando eu participei da conferência contra o alto voodoo africano e a magia negra, na tribo de Dondo, Chimoio, Maputo e Tete. Contei para os irmãos ficaram horrorizados. Contei sobre a feirinha de magia negra que existe na Nigéria, Filipinas e Cabo Verde. E os irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não ignore as formas que o diabo trabalha. O diabo tem os seus pontos de contato. O diabo tem os seus pontos de... E para se manifestar na tua casa, em qualquer lugar, ele só precisa de um ponto de contato. Ele só precisa de um ponto de... Pode ser um compasso e uma folha de sulfite. Pode ser uma mesa branca com um copo de água. E pode ser 2 canetas Bic, escrito numa folha de sulfite, sim ou não. Com uma pessoa sem sabedoria dizendo, Charlie, Charlie, you are here. Sabemos que depois das séries de filme satânico que um diretor produziu, agora ele precisava divulgar nos Estados Unidos a forca. E o nome do espírito maligno do filme A Forca se chamaria Charlie. E para ajudar a propagar o filme mais rápido entre a galera, eles trouxeram uma cultura que existe no México. De 2 canetas e um papel, trazer um espírito mexicano para dentro de um ambiente. Invocação não vem do inglês. Invocação não vem do espanhol. Invocação vem do hebraico, que significa trazer para o mundo físico algo que não tem corpo.
Eles trouxeram uma cultura do México e colocaram no filme, a fim de espalhar, e o mundo inteiro começou a fazer essa brincadeira. Os mais antigos se lembram dessa. Loira do banheiro. E sabe o que mais me assusta? É essa risada. Porque para você não passava de uma brincadeira, mas para o diabo era um portal aberto. O diabo só precisa de um ponto de contato para abrir um portal. Para abrir um, tem uma brincadeira entre as meninas em Minas Gerais, onde elas pegam uma bacia com água, onde elas tomam banho numa banheira, e com o cabelo que cai da cabeça, elas rodam o cabelo até virar uma cobra. Isso é uma brincadeira que tem em Minas. E coisas sérias aconteceram por causa dessa brincadeira. Tem jovens em coma até o dia de hoje por causa desse negócio da caneta. Aí teve um jovem que disse assim para mim: mas eu invoquei e a caneta nem se mexeu. Mas onde o diabo disse para você que ele tinha que mexer a caneta? Qual foi o documento que ele assinou que ele tinha que mexer a caneta? A única coisa que ele queria era que você chamasse ele. Ele mexe a caneta se ele quiser. A única coisa que ele queria é que você chamasse ele. E a Bíblia diz que o teu corpo é casa de Deus. O teu corpo é casa de Deus. E se você me deixa entrar na tua casa, eu vou para o cômodo que eu quero. E a partir do momento que você invocou Satanás, ele entrou na casa. E ele fica no cômodo que ele quer. Mas eu não vi o diabo se manifestar. Claro que não, ele se manifesta quando ele quer. E ele espera 10 anos, 15 anos, 20 anos. E de repente ele aparece. Ele parece com uma confusão em relação à orientação sexual, um apetite exagerado em relação a desejos e paixões e lascívias. Sabe o que você precisa entender? A partir do momento que você fez um convite para o diabo, agora ele se manifesta da forma que ele quer. Você precisa compreender de uma vez por todas. Não ignore as formas que o diabo tem de trabalhar. Feche os portais. O que é fechar portal? É você começar a renunciar no altar. Tudo isso que você fez. Aí eu já fiz brincadeira como essa e você fechou esse portal? Como se fecha esse portal? Abrir a boca e confessar. Senhor, eu disse ontem para vocês, nós lidamos com o diabo através da palavra dita. Nós lidamos com o diabo através da palavra? Eu, Senhor, aos 12 anos, eu fiz isso. E eu quero denunciar, renunciar essa brincadeira que eu fiz, fechando esse portal. Mas eu me batizei, mas não confessou. Não renunciou, não fez a quebra. E você que era do espiritismo? E você que era do candomblé? A Bíblia diz no livro de Apocalipse que quem mexeu com essas coisas nunca mais será o mesmo. Um peso a mais será sobre a pessoa, pelo resto da vida. Então eu que fui da mesa branca, eu sofro perseguição, mas a mesa branca trabalha com os espíritos do bem, até a meia-noite com 240, porque depois da meia-noite são 490 da esquerda. Eu sei, minha família inteira é da mesa branca. Minha mãe recebia 60 espíritos no corpo. E eu sei como funcionava. A conversão da minha mãe aconteceu na minha gestação. Quando ela quase me perdeu e ela entregou a vida para Jesus. Eu sei as formas que o diabo trabalha. E você não pode ignorar pactos que você fez. Com quem você se deitou. Sabe por quê? Porque eu cheguei a dizer aqui, que existem pactos na alma através da relação sexual. Porque em uma relação íntima existe rompimentos, não somente no órgão genital do homem, mas no órgão genital da mulher. E nesses pequenos rompimentos, através de vasinhos minúsculos no órgão genital, tem um compartilhamento de sangue. E o que acontece em Levíticos 14? A alma está no sangue. E nesse compartilhamento, fragmentos da tua alma fica nele, fragmentos da alma dele fica em você. Aí cai no que eu falei sábado, psíquico, memória e memória celular. Agora, com tantas pessoas que você se deitou, por isso que você não consegue ter paz nesse teu casamento. O que eu faço? Renuncia no altar. Todas as relações que você teve, vou ter que viver inteiramente nesse altar. Se vira, Tigrão.
O que você precisa entender é por você ter negligenciado o teu corpo, por você ter exposto o teu corpo à prostituição, agora olha as consequências que você está vivendo. Você está vivendo coisas terríveis no teu casamento, porque você não renunciou no altar, não fechou o portal de coisas que você aprontou. A Bíblia diz assim, ó, pode se lembrar, onde foi a tua queda? E se conserta. Se levanta lá. É o que Eliseu disse para o moço, onde foi que caiu o machado? Onde foi que você perdeu a intimidade com Deus? Lembra em que situação você perdeu e fecha aquele portal. Se você não fecha o portal, se você não fecha esse portal que você abriu para Satanás, ele tem legalidade na tua vida. Ele tem legalidade na tua vida. Qual era o portal na vida de Jó? Ele tinha medo de perder as coisas materiais. Ele tinha medo de perder as coisas materiais. Quando o Senhor disse assim, ó, você tem visto o meu servo Jó? Homem fiel, temente, se desvia do mal. O diabo disse assim, mas tem uma coisa. Tira o que ele tem. Eu conheço ele, tem um portal na vida dele, ele é apegado aos bens materiais. E se você ler o livro de Jó, você vê o que Jó fala, quanta porcaria ele fala por ter perdido os bens materiais. O diabo sabe onde é o teu portal. Se você não fechar ele, ele tem legalidade. E outra coisa, se tem portal aberto na tua vida, tudo que você faz de errado, você só renova aquele pacto. Só renova aquele pacto. Quando eu tenho uma vida com Deus, tudo que eu faço para Deus, eu renovo a minha aliança, sim ou não? Com o diabo é a mesma coisa. Se você tem alguma fraqueza, algum portal aberto, tudo que você faz de errado, você está renovando o teu pacto com o império das trevas. Então você, em nome de Jesus, precisa fechar esse portal na tua vida. Porque esse vício em relação à masturbação, esse vício em relação à pornografia, essa prostituição excessiva na tua vida, esse adultério. A Bíblia diz que quem cai em adultério nunca mais será o mesmo. Ou seja, perde algo que poderia ter com Deus. E até agora você não fechou esse portal. Aí eu pedi perdão a Deus, tem que confessar, pecado tem nome. Aí, Senhor, perdoa meu pecado. Que pecado? Pecado tem nome. É abrir a boca e falar, Senhor, perdoa porque eu fiz isso. Só tem uma maneira de lidar com o mundo espiritual, através da palavra dita. E outra coisa, não negligencie as formas que o diabo está fazendo para ter acesso a você. Estávamos conversando com a cantora Bruna Carla, e ela falou sobre pontos de contato, experiências que ela já viveu em relação a ponto de contato. Tudo na tua casa que tem cunho sinistro, dá um jeito de sumir com aquilo. Tem alguma coisa na tua casa que tem um emblema, um símbolo, que você olha e você não entende? Tem um casal de pastores que disse assim para mim, eu fiz a conferência com você e aconteceu algo terrível na minha casa. Eu disse, por quê? Porque você falou sobre a geisha. Você sabe o que é a geisha, né? A geisha, ela é uma prostituta treinada desde criança para ter acesso com todos os espíritos relacionados à imoralidade sexual. E a geisha, ela é tão forte na prostituição que ela consegue derrubar um homem com o olhar. Ela foi treinada na magia de espiritismo para mexer com um homem com o olhar. Quem assistiu Memórias de uma Geisha sabe muito bem como funciona. A geisha é uma prostituta. Ela tem acesso livre a todos os espíritos de moralidade sexual. E tem gente que tem geisha tatuada, tem emblema de geisha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Procura saber a origem das coisas. Ela falou, um casal de pastores dizia, tinha uma geisha enorme no quarto do meu filho. Eu entrei lá, conversei com meu filho, repreendi. E tudo que colocava no quarto do meu filho queimava. Depois que a gente eliminou, todos os aparelhos no quarto voltou a funcionar. Está o Luiz aqui, cadê o Luiz? Levanta a mão. O Luiz congrega na minha igreja, ele é tecladista. O pai dele tinha camisetas que desagradavam a Deus, mas tinha uma que ele falava, eu vi o demônio nessa camiseta. Ontem um irmão estava contando para mim uma experiência com uma camiseta também no quarto da filha dele. Uma camiseta, e o Senhor disse assim, ó, eu não quero ela no teu guarda-roupa. Sabe o que ele fez? Catou do guarda-roupa, foi lá fora no quintal, jogou dentro de uma lata, colocou álcool e tacou fogo. No outro dia de manhã ele foi trabalhar, o que aconteceu, Luiz? A camiseta estava de novo no guarda-roupa, ele foi olhar a camiseta, estava os dois furinhos de novo, os dois furinhos da camiseta.
Por quê? Porque ponto de contato não é qualquer um que quebra também. Só intercessor quebra. E pastor que tem patente no mundo espiritual. Você acha que é fácil quebrar alguma coisa que o diabo colocou na tua casa? Esse negócio do teu filho queimar de febre e você não saber de onde vem? Esse negócio de você não conseguir dormir à noite antes de alguém ungir a tua casa, você tem que limpar a tua casa. Eu estava contando para o pastor Ney, uma pastora foi comer no McDonald's. Deixa eu dizer uma coisa para você. O momento em que o cristão fica mais vulnerável é quando ele está com fome. Um crente com fome. Olha para quem está perto de você e diga assim: vigia quando você estiver com fome. O diabo sabe como é um crente com fome. E uma das formas do diabo ter acesso direto a você é através da comida. É através da comida. A pastora chegou no McDonald's e a hora que ela entrou na fila, uma moça veio atender ela. E a moça era da igreja dela e se desviou porque noivou com um garoto satanista. Ela aconselhou a moça e disse: não se envolve. Mas ela se apaixonou pelo garoto, o garoto com aquela Bíblia do diabo, e cultuando ao diabo, e a marcha para o diabo. Ou seja, ela está noiva do cara satanista. E se você não sabe, o satanista, ele pinta as unhas de alguns dedos, porque eles têm códigos com a mão, que um pastor aqui da igreja disse para mim que tem um videogame, tem um jogo no videogame, em que o camarada do videogame também faz umas coisas assim com a mão, e que ele não entendia o que era. São códigos satânicos para paralisar o mundo espiritual. Eu já vi satanistas arrumando vaga dentro de shopping, arrumando vaga em supermercado para carro, apenas com os códigos. O carro começa a ir e ele coloca. É coisa forte, satânica. E o que eu quero declarar para você? Que ela foi atender a pastora. E debochando da pastora o tempo todo. Colocou refrigerante para a pastora, catou o lanche para a pastora. A hora que a pastora sentou para comer, ela falou: pelo amor de Deus, vamos orar. O marido dela disse: Senhor, nós agradecemos esse alimento e pedimos para que o Senhor abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Comeram. A pastora passou mal a madrugada toda. Começou a embolar, começou a sentir coisas malignas em cima da cama. E o Senhor trouxe a cena para ela, da moça manuseando o copo de refrigerante. E conforme ela manuseava, ela fazia os toques no copo. Tudo aquilo que eu toco, tudo aquilo que eu toco, tudo aquilo que eu toco. E você acha que funciona como? Na parte esquerda. Eu não como nada que venha da mão de uma pessoa que eu tenho conhecimento que tem pacto com as trevas. Não, muito obrigado, Deus te abençoe. Não come, não, obrigado. Não come, não, Deus abençoe mesmo, já não quero mesmo, Deus abençoe. Sabe por quê? Porque eu sei a quem aquela pessoa serve. Eu sei para quem ela dá oferta. Eu sei para quem ela se sujeita. Ah, mas é só orar. A pastora orou. E orou errado. Porque quando você está fora da tua casa, você não ora desse jeito. Dentro da minha casa que eu agradeço o alimento. Fora da minha casa, Senhor, eu repreendo, santifico, purifico e paraliso todo o mal nessa comida pelo sangue de Jesus. Dentro da minha casa eu agradeço o alimento, fora eu repreendo. Eu não sei quem manuseou, eu não sei quem fez, eu não sei quem estava na chapa. O meu corpo, Coríntios capítulo 6, é casa do Espírito Santo. E eu tenho que zelar por ele. Olha para quem está perto de você e diga assim: vigia. O Senhor disse assim: ó, pois agora você se levanta da tua cama, pega os 2 copos que o teu marido deixou na pia e queima no quintal. Conforme ela queimou os 2 copos do McDonald's, eu não estou falando mal do McDonald's, eu estou falando dos códigos feitos. Conforme ela queimou os 2 copos, a febre passou na hora. Ponto de contato. Tem coisas na tua vida que não está fluindo por causa das porcarias que tem. Tem gente que guarda coisa da época que você era da bruxaria, do espiritismo dentro da tua casa. Tem livros malignos na tua casa. O livro 50 Tons de Cinzas foi proibido em um condado dos Estados Unidos.
por causa de mulheres. Vai puxar na internet o que aconteceu com mulheres de um condado dos Estados Unidos por causa daquele livro. A Bíblia diz que os olhos é a janela do quê? Os olhos é a janela de quê? Que livro você está lendo, querido? Eu perdi um jovem na igreja que começou a ler um livro do São Cipriano. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vigia o que o teu filho anda lendo. A saga que a tua filha anda lendo. Pega coisas imundas na tua casa e coloca para fora. Deixa claro para tua filha que lá é morada de Deus e porcaria não entra lá. A Bíblia relata que o povo de Israel perdeu a guerra porque Acã tinha peças de roupa na gaveta, que ele pegou onde? Onde ele pegou? Em Jericó. Não era para pegar nada daquela cidade. Tudo que era daquela cidade era consagrado a demônio. Ele pegou e ele guardou. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó, o que está na tua gaveta? Quem te deu aquele perfume? E aquela correntinha? Amanhã vocês vão trazer tudo. Tudo. Aí o que eu tiro da minha casa? Não é, você acha que eu e o pastor Ney vai dizer, tira aquilo de jeito nenhum. Nós temos o Espírito Santo da igreja para isso. É ele que vai te direcionar o que você joga ou o que você não joga. Ah, mas o que eu ganhei é tão caro, mais tem o meu Deus para te dar do que o diabo para roubar. E aí eu não sei como os intercessores, o pastor Alex, aí não sei como eles vão se desfazer de tudo isso. Posso até bater um papo para declarar a forma que eu faço. Mas vocês precisam entender que tem coisas lá dentro da tua casa que precisa ser retirado. Fiz um trabalho durante anos na casa de uma mulher de libertação. Lembra, amor, a Adriana? Que se furava com caneta Bic? Enfiava a caneta assim ó, no pescoço enquanto a gente orava, demoniada. E orar na cozinha, os pratos começavam a voar e quebrar na parede. Anos fazendo trabalho de libertação naquela mulher. Até o dia que Deus nos revelou um trabalho consagrando a casa para o diabo debaixo de uma árvore no quintal. Depois que foi tirado debaixo da árvore, o reino do Senhor se estabeleceu naquela casa. Diga assim comigo, eu preciso destruir as obras do diabo. Olha os seus livros, olha seus CDs. Aí eu gosto tanto daquela cantora, mas quem ela serve? Quem é o compositor dela? Quem é o compositor? O que você está ouvindo? Sabe o que você precisa compreender? Que tem coisas lá dentro da tua casa que você precisa começar a jogar. E toma cuidado, viu, mulheres? Quem anda cortando o seu cabelo? E se certifique no lugar onde você cortou o teu cabelo, para onde está sendo jogado o teu cabelo. Porque tem duas coisas que cabeleireiro e tatuador faz. Vamos falar sobre tatuagem então? Algumas igrejas condenam a tatuagem por causa de Levíticos, capítulo de número 19. Por quê? Porque diz que Deus não autoriza que faça marcas e cortes no corpo. É algo que Deus expressamente proibiu. Eu disse que foi algo que Deus expressamente... 18 e 19 de Levíticos, leia. Deus não autoriza que faça marcas no corpo e nem faça cortes ou venha ferir o seu corpo, marcando ele para nada. Só que vamos esclarecer, essa lei era porque todos que feriam e marcavam o corpo, era por causa de um trabalho que tinha de ocultismo. Então, como ferir o corpo naquela época era adorar a um Deus, Deus pediu para que cessasse isso.
Porque naquela época, os deuses pagãos só se alegrava se o ser humano marcasse, oferisse o seu corpo. Marcasse, oferisse o seu. Hoje a pessoa que vai fazer uma tatuagem, ela está marcando, ferindo o corpo para demônio? Necessariamente está fazendo isso para demônio? Não. Aí tem um jovem que diz assim para mim, mas Jesus fez tatuagem? Eu falei, como assim, querido? Ele falou, na coxa dele está escrito. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não, na sua coxa está escrito nessa linguagem atual que você tem na sua Bíblia. Porque agora saiu a Bíblia em gíria, vocês viram? A Bíblia na gíria. Já vai estar tão na gíria que vai dizer que Moisés subiu lá no Monte Horebe, viu uma sarça bagaceira, meia cabulosa. Gente, sabe o que eu quero dizer para você? Que no original está escrito, no original, no hebraico, sobre a tua coxa, sobre as suas vestes, no original, no hebraico, sobre as suas vestes, na altura da sua coxa, está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas toda vez que você traduz algo, você perde. Até no inglês, você traduziu, você perde. E tem coisa em inglês que não dá para traduzir no português, e tem coisa em português também que não dá para traduzir em inglês. Vocês viram os americanos que vieram fazer curso em português aqui, curso de português para poder trabalhar nas Olimpíadas? Você viu o que eles queriam saber, né? Um grupo de americanos sentou com os professores portugueses e disse, tem uma palavra em português que a gente não acha o significado em nenhum dicionário. E nós queremos saber. Aí eu perguntaram para os americanos, qual é a palavra? Ué. Os brasileiros falam tanto isso, o que significa isso? Como você explica para um americano ué ou tira o seu cavalinho da chuva? Não dá, gente. Quando você traduz, você perde. Então, no hebraico está escrito, sobre as suas vestes, na altura da sua coxa, está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, essa palavra você já não tem mais para fazer tatuagem também. Mas no Novo Testamento, tem uma palavra que proíbe a tatuagem? Não tem. E tem uma palavra que autoriza? Também não tem. E aí, o que você acha? Eu acho que está escrito em Romanos 14. Está escrito em Romanos 14, se você tem dúvida em fazer alguma coisa, já não faça. Porque Deus não está nesse negócio. A dúvida é o maior sinal de que Deus já não quer você nesse negócio. Será que ele é de Deus para mim? A pergunta não é se ele é de Deus, a pergunta é se você é de Deus. Porque se você fosse de Deus, você nem ficava nessa dúvida de se ele é de Deus para você. Porque Deus não fala de maneira escura, nele não há sombra de variações, ele é o Deus da certeza. Se você está com dúvida, Deus já não quer você nesse negócio. Olha para quem está perto de você e diga assim, Romanos 14. A dúvida é Deus dizendo não. Quem está entendendo, diga amém. E o que está escrito no livro de Coríntios 6? A Bíblia diz no livro de Coríntios 6 que o teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo não é teu, ele é de Deus. E o que está escrito em Coríntios 10? Tudo que você for fazer no teu corpo, tudo que você for fazer no seu, seja para Deus ser glorificado. Aí eu vou colocar um alargador. E Deus vai ser glorificado como nisso? Não, só me explica. Não, você está querendo, não, eu quero que você me explica. Onde Deus vai ser glorificado? Os anjos vão voar. Me explica. A Bíblia diz que tudo que você for fazer no teu corpo, tudo que você for fazer no seu, Deus tem que ser glorificado. De alguma forma. E o que Paulo disse? Sejam meus imitadores como eu imito a. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, Jesus faria? Eu estou com vontade de fazer isso. Jesus faria? Aí eu vi um pastor dizendo em uma roda de jovens. Os jovens perguntaram para ele, pastor, qual é a tua opinião sobre tatuagem? Ele disse assim, se tatuagem pode, a Bíblia não diz. Se a tatuagem não pode, a Bíblia também não diz. Na dúvida eu não faço. Porque eu prefiro chegar no céu e o anjo que está lá na porta dizer, pô, brother, você não fez tatuagem, cara? Aqui pode.
Aqui a gente autoriza a fechar o braço, o dragão nas costas. Aqui você podia ter feito. Mas vai lá, vacilão. Não fez, entra aí. Ele prefere ser criticado por não ter, do que chegar na porta do céu e dizer assim, o que é isso? Isso aí não era para fazer. Agora você vai passar vergonha lá dentro, porque aqui não tem isso. Eu prefiro ser criticado na porta por algo que eu podia fazer e não, do que algo que eu não podia fazer e eu. Ah, mas eu não é. Se vira, querido. Se vira, vai jogar essa. Mas vai para o inferno. Ninguém está falando de inferno aqui. O povo tem uma curiosidade, mas vai para o inferno. Quem vai para o inferno? Jesus ainda está salvando, não está julgando. Saúde. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa compreender que a palavra aqui não é se vai para o céu ou se vai para o inferno. É que o teu corpo, Deus precisa ser glorificado nele. E outra coisa que para mim é demais, a opinião do pastor. Para mim é tudo. Se o pastor disse não, já era. Não interessa se a Bíblia autoriza ou não, ele disse não. Na minha igreja, a minha resposta é não. Eu não concordo. Tem jovens na minha igreja que estão doidos para fazer. Você conhece um, né, filho? Está doido para fazer. Ele veio mostrar o braço para mim. Ele falou, senhor pastor, toda vez ele vem falar comigo só sobre esse assunto. Ele falou assim, ó, eu quero fazer tatuagem. Eu falei, você quer fazer onde? Ele me estendeu o braço. Estende o braço para mim. Esse DVD ele vai assistir. Ele falou, eu quero fazer a tatuagem aqui. Eu fiz assim, ó. Faça. Meu beijo é sinistro. Falei para ele, eu falei, faça. Ele fez assim, ó. Ele falou, mas a Bíblia diz não. Eu falei, o negócio é o seguinte, querido. Eu sou autoridade espiritual sobre a tua vida e a minha palavra tem peso no mundo espiritual. Eu não quero. Quer fazer uma tatuagem fechando todo? Eu não quero. Ah, mas você tem não é base bíblica. É minha. O que eu acho ali, eu sou sacerdote da casa. A minha opinião vale no mundo espiritual também. Sim ou não? Sim. Se o teu pastor não concorda, chiclete dentro da igreja, você está em rebeldia mascando. Ah, mas a Bíblia não diz que fala. Ah, também, a Bíblia que você quer também é para trazer na carriola, né? Escrito tudo? Olha para quem está perto de você e diga assim, se o teu pastor não autoriza, você está em rebeldia. Tem um pastor que diz assim, ó, missionário, na minha igreja eu não autorizo esses camaradas com a calça grudadinha no corpo. Porque Deus é justo, mas a calça ganha. Mania desse povo que fica querendo usar PPPPzinha. A Bíblia diz que lascívia é pecado. Lascívia é? Pecado. E o que é lascívia? É quando você deixa à mostra o teu corpo. Insinuando. Isso é pecado. Então, em relação à tatuagem, bate um papo com o teu pastor. Joguei a batata. Na minha igreja funciona assim. E se você vê eu com tatuagem, você me discrimina? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou te discriminar? Aí você vai me tratar diferente? Não fui chamado para isso. Na minha mão não tem pedra. Crítica nunca mudou ninguém. O que muda é amor e não crítica. Não vim para criticar você. Agora, eu vim de uma igreja que tudo é pecado. Igreja pentecostal, Deus é amor. Minha família era toda Deus é amor. Eu nasci na Deus é amor. Nada podia. Eu não podia comprar doce de bar. Eu não podia ler outdoor. Na Deus é amor que eu congregava. Não podia assistir televisão. Nada. Tudo era pecado. Tudo era pecado. Então, o meu berço foi a Deus é amor. Então, eu tenho dificuldade com algumas coisas. Por causa do berço que eu nasci. Por causa do berço que eu nasci.
Agora, não é por isso que eu tenho que dizer que é pecado aquilo que eu não gosto. Eu não gosto. O meu conselho é não. Mas se você quiser fazer, mas eu vou para o inferno. Não, eu sou autoridade sobre a tua vida, eu não autorizo. Mas eu não mando na tua vida. Sou autoridade espiritual sobre a tua vida, mas eu não mando na tua vida. Então, quando eu vou fazer retiro de jovens, que agora tem um retiro de jovens da minha igreja em abril, tem um retiro de jovens, eles jogam futebol, entram na piscina, eu não consigo. Eles falam, pastor, vem bater uma bolinha. Já não consigo bater essa bolinha, gente. Vem aqui, eu vou colocar um short em você, pastor. Irmãos, você tem noção como é essa perna de short? Você não tem noção. É o diabo querendo me envergonhar na terra. Não, mano, fica na paz, fica na paz. Aí os irmãos da igreja dizem assim, o pastor era de Deus e amor, ele ainda tem aqueles barulhos na cabeça. Irmão, respeita. E respeita a irmã que não rapa o sovaco. Respeita ela. É o estilo Tarzan de ser, irmão. A irmã não quer cortar o cabelo. Agora, não é porque você não corta o cabelo que você vai julgar a outra que corta. Não é porque você usa saia que você vai julgar a outra que usa calça. A Bíblia diz para você pegar essa régua que você está medindo os outros e medir você. Medir você. Sabe por quê? Porque tem gente que engole um elefante, mas se engasga com uma mosca. Sabe o que você precisa entender? Que nós não fomos chamados para julgar. Tem gente que gosta de não fazer algo só para poder acusar o outro que faz. Se eu não faço algo é para que o meu Deus seja glorificado. E não porque eu quero julgar o irmão. Então nunca pense que eu vá discriminar você. Nunca pense. Tenho feito o trabalho de cura interior. E os garotos na igreja têm dito, sou viado, sou gay. Sou bicha sinistra. Queima ele, queima ela. E é por isso que os gays ficam tudo enrustidos na igreja. Aí põe a bicha na dança, põe ela no teatro. Aí todo mundo sabe que o cara, ninguém fala, fica rindo todo mundo por trás. Sabe que a irmã já é sapatona, sinistra, caminhoneira, ninguém fala. Fica isso aqui, ó. Fica essa coisa ridícula, todo mundo rindo da pessoa. Eu sou a favor do ministério gay, na igreja. Uma equipe na igreja preparada para receber o homossexual. Porque o homossexual entra no Nascer para Deus, ele vai para onde? Então, ao invés de apedrejar, monta um grupo de jovens preparado para receber essa galera. Que não quer se inflamar mulher com mulher, não quer se inflamar homem com homem, mas precisa de ajuda. Enquanto isso for motivo de risadinha na igreja, vai continuar esses bandos de homossexual enrustido dentro da igreja, incubado. Porque se ele confessa, quem vai ajudar ele? É mais fácil falar que é demônio ao invés de querer tratar o caráter. É mais fácil colocar a mão e repreender do que chamar e tratar. Sabe o que está precisando aqui na Nascer para Deus? Amós 2. Deus precisa suscitar aqui dentro nazireus. O ministério de nazireu, ele é mais forte do que o ministério de libertação e é mais forte do que o ministério de intercessão. O que é nazireu? É um jovem que queima por Deus e sente uma necessidade excessiva de mergulhar naquilo que é de Deus. Isso se chama nazireu. Quem eram os nazireus? Eram jovens que não eram da tribo de Levi. Eu encerro a mensagem com isso. Eram jovens que não eram da tribo de... Porque naquela época só quem era da tribo de Levi é que podia ter experiência com Deus. Só quem era da tribo de Levi que podia ter experiência com... Os nazireus não. Os nazireus eram jovens que não pertenciam à tribo de Levi, mas queimava por vontade de Deus, queimava por ansiar a Deus, queimava por querer consagrar a vida a Deus. E eles eram levantados como nazireu.
Diga comigo, Nazireu. Em algumas Bíblias, Nazareu. Por que Nazireu e Nazareu? Porque a palavra Nazireu vem de duas raízes hebraicas. Nazir, que significa santificado, separado para refletir a glória de Deus. Removido de um padrão comum para alcançar o padrão de Deus. Isso significa Nazir no hebraico. Nazar significa exatamente isso. Levantado no meio de todos para ser responsável pela autoridade em relação à nação. A autoridade de uma nação, nós estávamos conversando isso de manhã, pastora Beth. A autoridade de uma nação está sobre os nazireus. Está sobre os... E o que é nazireu? Significado total, totalmente separado. Totalmente. Sansão era nazireu. Samuel era nazireu. E João Batista era nazireu. O nazireu não podia tocar em nada que era morto. O nazireu não podia ter contato com o fruto da uva. E o nazireu não podia tocar no cabelo. Diga comigo, não podia tocar em nada morto, no fruto da uva, e não podia cortar o cabelo. Tem gente que acha que voto de nazireu é rapar a cabeça. Quando você rapa a cabeça, você acabou com o teu voto. Porque voto de nazireu é não tocar no cabelo. E vocês já viram o congresso de nazireus que teve em Washington, por Louis Angley, na América? Reuniu 200 mil nazireus. E ele esteve em Belo Horizonte, na Igreja Batista da Lagoinha, e ele profetizou que Deus ativaria nazireus nos 4 cantos do Brasil. Sabe quem ia na frente da batalha antigamente? Os nazireus. E sabe como eles intimidavam o inimigo? Soltando os cabelos. Porque o comprimento do cabelo declarava há quanto tempo eles estavam separados para Deus. Então, quanto maior o cabelo de um nazireu, maior era o tempo que ele estava consagrando a vida dele e o congresso que teve em Washington, todos os nazireus, na hora de tocar o chofar, soltaram o cabelo. E tinha garoto de 18, 25 anos que o cabelo batia aqui. A hora que eles tocaram o chofar, mais de 100 mil jovens foram batizados com o Espírito Santo. Só que os nazireus, eles consagram para o resto da vida. O intercessor faz 10 dias, 21 dias, 1 ano. O nazireu não, é até Jesus voltar. Eu conheço jovens que não comem doce até Jesus voltar. É uma consagração para sempre. Eu conheço jovens que não tomam nada a não ser água até Jesus voltar. É uma consagração que não acaba, é para sempre. E o nazireu, ele é extremista. O que é extremista? É 880, ou é Deus ou é o diabo. E se Deus levantar aqui na Nascer para Deus pelo menos um nazireu, essa conferência profética já valeu tudo. Como eu descubro se eu sou um nazireu? Quando você ouve palavras assim de mundo espiritual, você sente algo queimar dentro de você e você chega à conclusão: é isso que eu quero para a minha vida. O nazireu sente isso. Eu creio que Deus vai ativar nazireus amanhã de noite. Amanhã de noite eu vou fazer um apelo para os jovens aqui. Quem quer ter o ministério de nazireu? Você tem 24 horas para pensar. Eu quero ativar o ministério de nazireu. E se o pastor Ney me autorizar, eu venho para dar o seminário de nazireado. Só para os jovens que aceitaram o desafio. De como funciona. Nazi Nazar, totalmente separado. Nazi Nazar, totalmente separado. Jovens aqui precisam ter experiências que Filipe, Estevão e Paulo teve. Deus vai mudar o mundo espiritual desta igreja. Uma criança não conseguia dormir. De jeito nenhum. Pesadelo, pesadelo. Foi orar para a criança? Sabe qual era a roupa de cama da criança? Betty Boop. Aquela menininha prostituta de cabaré. Porque a Betty Boop é uma prostituta de cabaré. Falei para a irmã, essa fronha, esse lençol, esse é Betty Boop, ela é prostituta de cabaré. Ela seduz todos os homens do cabaré.
Sua filha está deitada. Ela falou, o que eu faço? Eu falei, ora e pede para Deus te dar uma direção. Eu vou mandar ela queimar? De jeito nenhum. Foi ela que comprou, foi ela que pagou, ela que se vire com Deus. Eu só falei o que era. Ela falou, verdade. É uma prostitutinha mesmo esse desenho. Não sei o que ela fez. Só sei que mudou a roupa de cama e a menina voltou a dormir. O Senhor mandou te dizer, recolhe na tua casa todo ponto de contato. E fecha na tua vida todos os portais abertos. Qual portal está aberto em você aí? Pornografia? Fornicação por ter relação sexual com a tua namorada? Adultério? Alguma brincadeira que você fez com caneta, copo, compasso? Qual é o portal que você tem que fechar? Só tem uma maneira de você fechar esse portal. Quebrando esse vínculo. De que forma? Confessando o que você fez e o que você está arrependido de ter feito hoje dentro dessa igreja. Hoje de manhã eu disse para vocês como se faz para cortar a conexão. Quem lembra, diga amém. Então eu vou explicar como se corta uma conexão. Com os intercessores que sobem. Eu disse que a igreja Nascer para Deus deveria ter pelo menos 4 intercessores para... E o resto que sobe. Só os intercessores é que conseguem cortar a conexão. De satanistas ou qualquer pessoa que estiver fazendo uma viagem astral no corpo em estado latérgico. Se você não veio de manhã, depois você arruma um jeito de descobrir o que eu estou falando. Então, os intercessores que sobem, eles cortam a conexão, por causa da informação que eles receberam dos intercessores que descem e disseram que tem o que tem na igreja. Então, os que descem traz a informação, e os que sobem, corta. E como os que sobem, corta? Através de palavras de ordem profética e através de oração e palavra dita profeticamente no mundo espiritual. Aí eu quero saber mais sobre esse negócio de intercessão. Pastor Alex, por gentileza, se coloca de pé. Ele é o líder do ministério de intercessão. Qual é o camarada aqui que falta pino na cabeça? É ele. Todo intercessor falta um pino na cabeça. Se você quer viver coisas maiores no mundo espiritual, é ele. E a gente já está combinando alguns negócios, né? Para a gente fazer aí uns mantos, né? Burg, durg, nog. E aí, em nome de Jesus... vamos faltar mais pino. Eu me identifico com esse negócio de mundo espiritual. Procuro o pastor Alex. E ele, certamente, na cobertura espiritual do pastor Ney, tem o poder de te ativar em nome de Jesus. Diga, eu creio. Mais uma vez, eu creio. Naquele terreno, eu disse para o pastor Ney, nós precisamos fazer uma unção territorial. Eu disse uma unção. E a unção territorial se faz com suco de uva, água, óleo e sal. A água limpa, o vinho traz remissão, o óleo unge e o sal conserva. Suco de uva, óleo, água e sal era usado na Bíblia por profetas. E eu digo para você, aquele terreno eu quero ungir junto com o pastor Ney e fazer uma unção territorial ali, porque lá será conhecido como terra de milagres em Guarulhos. Labassoia forque dará salga. Olha para quem está perto de você e diga assim, durante esta madrugada e amanhã, durante todo o dia, o Espírito Santo vai te mostrar o que tem que sair de dentro da tua casa. Chama suas filhas, chama seus filhos, pega um saco e deixa o Espírito Santo mostrar o que tem que sair de lá. Casa limpa e casa fechada. Eu disse casa limpa e casa? Casa limpa é quando eu tiro tudo da minha casa que pode ser um ponto de contato. Aí tem uma coisa lá na minha casa que tem um símbolo. Que símbolo é aquele? Eu não conheço. Tira. Você não pode ter algo na tua casa que você não sabe qual foi a origem. Aí foi algo que eu trouxe de uma viagem. Tira. Na dúvida é Deus dizendo não. Tira. Mas tira se o Espírito Santo em você testificar. Porque hoje você sai daqui com Ele. Hoje você sai daqui com Ele. E você vai trazer aqui
amanhã. Vai entregar no altar. E os intercessores vão dar um jeito em tudo isso. Olha a tua carteira. Tem coisa na tua carteira. Tem coisa na tua carteira. Aí eu tenho uma ferradura lá atrás da minha porta. Se ferradura desse sorte, burro não puxava a carroça. Pelo amor de Deus. Aí é um pezinho de coelho. Irmão, para. Isso é simpatia. Uma vez um pastor pregou contra ficar com uma nota de $1 para dar sorte na carteira. E falou, os irmãos que ficam idolatrando uma nota de $1 que está até amarelo na sua carteira, isso aí que está impedindo o teu dinheiro. Eu quero as notas de $1. Veio tanto dólar. Que o pastor se sentiu tentado. Que o dólar está batendo quase 5. Como pode o crente ser apegado com essas coisas? Uma irmã não estava tendo vitória porque Deus falou para mim que tinha uma simpatia no dicionário. E ela falou, tem mesmo. Eu falei, que simpatia é essa? Ela falou, eu coloco o umbigo dos meus filhos quando cai no meio do dicionário para falar mais rápido. A minha avó que ensinou. Eu coloco um copo de água com uma rosa branca debaixo da minha cama para mim ter bons sonhos. Brasileiro é cheio dessas feitiçarias. Uma irmã disse assim, meu cabelo está caindo demais. Eu falei, mas você faz alguma simpatia com o cabelo? Ela falou, só uma boba. Eu falei, mano, não tem essa coisa boba. O que é? Tem aquela simpatia. A hora que eu vejo um caminhão de mudança, eu puxo 3 vezes, porque quanto maior a distância for a mudança, maior vai crescer meu cabelo. Estava com a careca já. Essas coisas têm que parar na igreja. Escolham hoje a que Deus vocês vão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz que quando Jacó casou com Raquel, Raquel na hora de ir embora, sabe o que ela fez? Ela pegou um patuá que tinha na casa do pai dela, e ela levou junto. O pai dela sentiu falta do patuá, foi atrás. A hora que vasculhou toda a casa, e a Bíblia diz que ela estava sentada em cima do animal, e ela colocou o patuá debaixo da coxa dela. A hora que o pai dela disse assim, Raquel, levanta. Ela disse, pai, eu não posso, eu estou menstruada. O pai falou, tá bom, filha, mentirosa. Ali, uma simpatia aqui. E a Bíblia diz que ela sabia o Deus que o marido dela servia. Qualquer porcaria que a tua esposa ou teu marido está fazendo, nas próximas 12 horas o Espírito Santo vai te revelar. A tua casa será destravada, porque o que não presta lá dentro, Deus vai fazer você tirar. CD, LP, alguma coisa que você vem colecionando, o Espírito Santo vai te conduzir. Esses pontos de contato vai ter que ser destruído. E nada de ficar mandando mensagem para mim. E mandando fotografia no Facebook. Eu devo jogar, pelo amor de Deus. Que eu vou colocar no modo avião meu celular. Olha para quem está perto de você, diga assim, é o Espírito Santo que vai falar com você. Então, amanhã vocês vão limpar a casa de vocês. E depois nós vamos fechar ela. Sabe como se fecha a casa? Ungindo ombrais das portas e janela. Toda entrada e saída, todo crente tem que andar com óleo. Toda mulher tem que, ao invés da nota de $1, o pé de coelho, o trevo de 5 folhas, né? É isso? 4. Sei lá, 5 também já dá uma. Pega um vidro de óleo. Tem acesso a um vidro de óleo e traz para o pastor da tua igreja ungir. Anda com ele na bolsa. Para de andar com horóscopo. Para de andar com pedras místicas. Anda com vidrinho de óleo. Para onde você for. Antes de chegar cumprimentando aquele bando de gente espírita que trabalha com você, aqui. Vou cumprimentar todo mundo agora naquela empresa. Conheci uma irmã que trabalhava no SBT. Ela disse assim, tem um setor no SBT que eu trabalho que é um demônio aquele setor. Todo mundo se levanta contra mim. É umas mesas, cada mesa tem um demônio ali no SBT. Eu falei, leve isso aqui.
ungiu todas as mesas. Ela ungiu a mão dela, ela foi mesa por mesa, bom dia, bom dia. Passou uma semana, o SBT demitiu todos que trabalhavam no setor dela, e ela veio reclamar para mim, porque disseram que agora é ela que tem que fazer todo o trabalho e o salário continua o mesmo. Eu falei, você tem que decidir o que você quer também. Irmão, não é uma regra. Com cada um, Deus age de um jeito. Uma irmã bateu um carro, uma irmã chinesa casada com um japonês. Gente, era só Deus na vida daquele casal. Ela bateu o carro importado que ele comprou, e ela disse, o meu esposo já bate em mim. Se eu disser que eu bati o carro, ele vai me espancar. O que eu faço? Eu creio muito em óleo ungido, irmão, porque Jesus nos ministrou o óleo. Eu falei, leva esse óleo e unge o carro, irmão, pelo amor de Deus. Ela disse que ela chegou lá, ungiu a porta que amassou. No outro dia, a hora que o marido dela foi levar ela para o serviço, a porta estava desamassada. A hora que ela falou para mim, eu falei, irmã, ela falou, você que me deu o óleo, não tem fé? Eu falei, não, brincando, irmã. Mas na hora, irmão, vou ser bem sincero, faltou mesmo fé. Sabe o que eu fiz? Eu peguei aquele mesmo óleo que eu dei para ela, e na época eu tinha um palio. Eu passei o óleo no palio e eu falava assim, Corolla. Eu já usei toda a minha fé. Depois que eu ungi o meu carro inteirinho, no outro dia, queimou a pintura. Você vê, né, irmão? Cada um, Deus age de um jeito. E uma irmã disse assim, meu marido me xinga de tudo quanto é tipo de palavrão. Manda eu para tudo quanto é lado. Eu não aguento mais essa humilhação. Há anos que eu passo isso com ele. O que eu faço? Eu falei, irmã, unge a garganta dele para o lado de fora. Ela falou, meu marido não acredita nessas coisas de igreja. Eu vou ungir a garganta dele, ele não vai deixar. Eu falei, irmã, ele não fica acordado para sempre. A hora que ele dormir, vai lá. Passa na garganta. A irmã falou que ela falou em língua estranha. Labanjo, yo, foga. Ungiu. Deus falando. Irmão, demorou para me voltar a pregar naquela igreja. A hora que eu voltei a pregar naquela igreja, a cada assunto que acontece comigo, a hora que eu voltei a pregar naquela igreja, a irmã, ela me encarava na igreja. Me encarava. Ela esperou atender a fila toda, no final ela veio conversar comigo. Chorava. Falei, irmã, e aí, irmã? Você lembra de mim? Eu falei, lembro, seu marido. Ela falou, desde o dia que eu ungi. Eu falei, e aí? Ele ficou afônico. Eu falei, como assim? Ela falou, ele não fala mais. Aí quando o pregador não sabe o que fala, a gente faz assim, a gente usa essa frase. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, irmão? Quando a gente não tem mais resposta. Ela falou, mas você acredita que ele ainda me xinga com a mão? Eu falei assim para ela, eu tenho um novo óleo. Ela falou, não, Deus abençoe, eu quero a mão do meu marido. Então, né, mano? Pelo amor de Deus, decide. Olha para quem está perto de você e diga assim, você não pode andar sem óleo ungido. O óleo na mão de um crente é profético. Nós não podemos andar com patuá, nós não podemos andar com pulseirinha consagrada, tornozeleira oferecida, mas com óleo ungido nós podemos andar. Claro que você não tem autorização para ungir muita coisa, e principalmente cabeça de pessoas. Mas é bom ter um óleo ungido. E quando eu unjo os umbrais da porta e janela da minha casa, eu estou fechando a minha casa. Mas eu não posso fazer isso sem limpar ela. Eu estava conversando com a Bruna Carla e eu disse para ela, nunca mais traga alguma coisa para a tua casa sem ungir. As coisas a gente não unge depois que entrou em casa. A gente unge antes de entrar. Porque você comprou alguma coisa e você vai ungir dentro da tua casa, se tem algum espírito agarrado naquilo, ele fica solto na tua casa. Então você unge sempre antes de entrar, sempre antes de, principalmente se você não souber a procedência. Ganhou aquele sofá? Ganhou de quem? O sofá não entra para a tua casa enquanto você não ungir. Comprou um carro usado?
De quem era aquele carro? Aquele carro não entra na tua garagem antes de você ungir. Você não pode deixar nada entrar na tua casa sem antes de... Arrume teu olhinho. Chegou o tempo. Que é o que nós temos para nos defender no mundo espiritual. Diga comigo, eu creio. Mais uma vez, eu creio. Amanhã nós vamos recolher todos os pontos de contato. Amanhã eu vou fazer a ativação de nazireus aqui na Nasci para Deus. Claro, se o pastor Ney me autorizar. E outra coisa, amanhã eu vou falar sobre espíritos familiares, que era o que o Chico Xavier trabalhava, com espíritos familiares. E eu vou pregar sobre herança espiritual. Você não pode misturar a tua herança espiritual com a de alguém que você não sabe a origem. Como descobrir qual é a herança espiritual do teu namorado e terminar com esse namoro na hora, amanhã? E eu que casei com um homem que traz uma herança espiritual que eu não sei qual é, vai descobrir amanhã. A Bíblia diz que você não pode casar com uma pessoa que tem uma herança espiritual diferente da tua, da bagaceira total. E eu que já casei? Amanhã. Amanhã. Olha para quem está do teu lado e diga assim, espíritos familiares e herança espiritual. Amanhã. Todo mundo traz na sua vida uma herança espiritual. E nessa herança espiritual se carrega espíritos familiares. Porque o diabo é um espírito milenar. Diga comigo, eu preciso conhecer a herança espiritual da pessoa que está do meu lado. Porque herança espiritual não se mistura sem antes saber a origem. Se você soubesse a origem da herança espiritual do teu namorado, você não tinha casado com ele. Essa luta que você está passando no casamento é porque você não investigou a herança espiritual e eu vou ensinar amanhã. Olha para quem está perto de você e diga assim, se você conhece alguém que vive um relacionamento conturbado, é amanhã. Aleluia. Nesse exato momento, nós vamos fazer fechamento de portal e quebra de vínculo. Em nome de Jesus, se coloca de pé. Pastor Alex e a pastora Beth sabem que isso é feito individualmente. É feito no varejo, não no atacado assim. Mas como é uma conferência, eu pedi para o pastor Ney, deixa eu fazer um seminário mais restrito, mais fechado. Porque tem muita coisa que eu não posso falar aqui. Tem gente que está aqui que não é evangélico. Tem gente que está aqui que talvez é da Umbanda se sentir ofendido. Isso porque eu não pude falar muita coisa que talvez escandalizaria você que é da maçonaria e ainda está no grau 25. Então tem coisas que eu precisaria falar com um grupo mais fechado. Deixa eu dizer algo para você. Se você ainda está conservando algo em você que não agrada a Deus, isso é vínculo. E isso é renovado com o inferno toda vez que você repete. Se você tem cometido algum hábito, algum costume, algum vício que não agrada a Deus, isso é vínculo. E toda vez que você repete isso, você renova o pacto com o inferno. E através desse vínculo, você abriu um portal para o diabo ter legalidade na tua vida. O que você vai fazer agora? Você vai abrir a tua boca e confessar. Não precisa gritar, mas pecado tem nome e você vai ter que falar. Porque só tem uma forma de lidar com o mundo espiritual. Através da palavra dita. A quebra de vínculo e o fechamento de portal vai acontecer através da oração do pastor Ney. Tudo aquilo que você precisar renunciar, você vai renunciar agora. Tudo aquilo que você precisa quebrar, você vai quebrar agora. Aquele relacionamento sexual que eu tive com tal pessoa, eu quebro agora. Aqueles sites pornográficos que eu entro todo dia, eu quebro agora. A fornicação que eu tenho com meu namorado, com a minha namorada, tal, eu quebro agora. Aquela brincadeira que eu fiz no copo com tal pessoa, você tem que falar, você tem que falar.
Esse portal você tem que fechar, através dessa quebra de vínculo, que você vem renovando toda vez que você repete. Como eu faço isso? O Espírito Santo vai te trazer à mente o que você precisa confessar e abandonar aqui. Você vai ver a leveza que você vai sentir, porque o diabo está perdendo forças na tua vida agora. Toda a obra de macumbaria que você comeu, bebeu, almoçou e jantou, Deus vai dissolver dentro do teu organismo agora. Agora. Labanchou, foste, canto e plafau e assalga. Você que foi benzida quando era criança, você que foi benzido, sua mãe apresentou você no centro de Umbanda, sua mãe que apresentou você no espiritismo, sabe aquela baforada que o Pai de Santo deu na tua cara? Isso tem que ser quebrado agora. Nesta avenida tem um Pai de Santo. Nesta avenida aqui. E para a glória do nome do Senhor Jesus, eu corto a conexão para Ele agora.